Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Podeis assentar. Abra sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, e os versículos 9 e 10. Livro de Provérbios, está pertinho do livro dos Salmos, é o primeiro livro depois dos Salmos. São os dois livros mais lidos da Bíblia, Provérbios e Salmos. Querido, foi nos pedido para estar falando sobre a mordomia, a sutileza da mordomia cristã, tema que foi da nossa escola bíblica dominical. E alguns irmãos ficaram, não que ficaram em dúvida, porque já tivemos alguns ensinos aqui sobre essas questões. Nós vamos falar sobre honrando a Deus com as finanças. E muitas vezes esse tema ele é controverso, dado a muitos ensinos que foram deturpados no correr dos anos. E muitas vezes até os pastores ficam com medo de falar de dízimo, de oferta na igreja, achando que está falando de alguma heresia, induzindo alguém ao erro, e de tanto os pastores serem acusados de roubar a igreja, de pegar o dinheiro da igreja. Tem pastor que tem até medo de falar disso. Só que muitas vezes, por não falarmos sobre isso, os irmãos deixam de receber a bênção de Deus. E eu me recordo de uma palavra que Paulo falou, se eu não estiver enganado, para a igreja de Éfeso. Depois de ter passado 3 anos lá, ele despede-se do povo, ele disse: olha, porque eu nunca deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. E às vezes a gente fica escolhendo uma parte aqui, outra parte ali para ensinar, e às vezes irmãos ficam pensando: pastor, mas não pode falar disso. Mas vamos lá. Está pronto aí, Felipe? Pode pôr aí, por gentileza. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Na versão corrigida, ela diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. A versão NVT, a NVI, ela fala de uma forma um pouco até diferente. O senhor trouxe ela aí, pastor? O senhor não trouxe aquela NVT hoje, não? A NVT, ela vai dizer de uma forma bem explicada, que muitas vezes a gente compreende um pouco melhor. Ela diz assim: honre ao Senhor com as suas riquezas. A NVI fala assim também: e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais, e seus tonéis transbordarão de vinho. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos falar sobre honrando a Deus com as finanças. Pode passar aí, Felipe. Eu fiz o cuidado de colocar no Data Show, e até eu tinha preparado ali um quadro para mim dar uma explicada para os irmãos, mas não teve jeito de eu colocar o quadro aqui. Pois nós vamos organizar. Então vamos entender aqui. Queridos, o que é honrar? Honrar é valorizar, dar valor, estimar, reverenciar. E é uma palavra lá no livro de Malaquias, e nós vamos entender essa palavra. Malaquias capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Pode abrir a Bíblia aí. Malaquias capítulo 1, versículo 6, preste atenção na leitura. O filho honrará o pai, e o servo o seu senhor.
E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Em que desprezamos nós o teu nome? Aí Deus responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, dizeis: não faz mal. Quando ofereceis o coxo ou o enfermo, dizeis: não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Numa outra versão vai dizer: apresenta-o ao teu governador. Terá ele agrado de ti? Aceitará ele a sua pessoa, a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Então vamos entender aqui. Hoje ainda, eu não sei, por muita coincidência, que eu creio que não é coincidência, mandaram um vídeo para mim sobre dízimo. É um vídeo de mais ou menos 43 minutos e dentro de 12 minutos eu parei de assisti-lo. Já não foi conforme a Bíblia. Então vamos lá. Por que o crente dizima? Para que nós damos dízimo? Põe aí, Felipe. Próximo. O crente dizima porque ele tem compromisso com Deus. Quando o crente dizima, ele está dizendo: Deus é o quê? O dono da minha vida. Deus, ele é o soberano. Deus manda. Por que nós dizimamos? Tem crente que diz que dizima porque o pastor precisa do dinheiro. Se você dizima porque o pastor precisa, então o dia que ele não precisar, você não precisa dizimar. Isso é o que se passa na cabeça de muitos. E muitas pessoas querem ser prósperas, mas não entendem que a prosperidade depende de alguns fatores. E é aí que nós precisamos entender. Próximo. E tem pessoas que acreditam em várias mentiras quanto à prosperidade. Primeiro, de que depende a minha prosperidade? Tem gente que acha que a sua prosperidade depende do lugar que ele mora. Não à toa que houve uma febre há alguns anos atrás, que todo mundo queria ir para os Estados Unidos ou para a Europa, porque queria enriquecer, não é? Teve muita gente que saiu do Brasil: eu vou porque eu preciso enriquecer. O crente não prospera por causa do lugar. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que Abraão saiu de uma terra próspera. Ur dos Caldeus era um lugar próspero. Ur dos Caldeus era uma grande cidade. Uma cidade que tinha milhares de pessoas, empregos. Aí Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali eu engrandecerei o teu nome, te prosperarei, te abençoarei e farei de ti uma grande nação. Se Abraão olhasse para o lugar, ele ia dizer: Deus, aqui que é o lugar de eu prosperar. Quantas vezes a gente viaja, a gente olha em determinado lugar e fala: rapaz, ali que é o lugar do dinheiro, olha, ali é para lá que eu vou. Só que o crente tem uma perspectiva diferente. Quando Abraão sai, e no capítulo 13 do Gênesis, a Bíblia diz que o rebanho de Abraão cresceu, o rebanho de Ló cresceu. Falou: vamos separar. Aí Abraão olhou para as montanhas, mas Ló olhou para a campina. Na cabeça de Ló, a prosperidade dele estava nas campinas de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão sabia que a prosperidade dele dependia somente dele. Chega o capítulo 26 do Gênesis, a Bíblia diz que Isaque,
intenta descer ao Egito, porque o lugar onde ele estava tinha seca, não tinha chovido, era um período ruim, e ele intenta ir para o Egito. No meio do caminho, Deus para ele e diz: Isaque, não desças ao Egito. O Egito sempre foi terra próspera, o Egito sempre teve dinheiro, mas Deus falou para ele: habita em Gerar, para aqui, porque eu não preciso de lugar para te abençoar e para te prosperar. Pode ficar aqui, que aqui eu te prosperarei. E a Bíblia diz que Isaque obedeceu. E naquele mesmo ano, Isaque plantou, e no mesmo ano, ele colheu 100%, celeiro cheio. No lugar onde tinha falta de chuva, Deus fez Isaque prosperar. Então entenda que a tua prosperidade não é porque você mora em Acreúna. A tua prosperidade não é porque Acreúna não tem emprego como a outra cidade tem. Acreúna é uma cidade pequena, eu preciso para uma cidade grande. Olha, eu preciso de mais espaço. Foi o que Ló quis de Abraão, que eu preciso de espaço. Para, querido, entenda que a prosperidade não depende do lugar que você mora. Segunda coisa, tem gente que acha que a prosperidade dele depende do plano de governo, do plano econômico ou do governo que tem. Querido, há uma crise no mundo hoje que não depende do Bolsonaro, não depende do Biden, não depende lá do Xi Jinping, não é? Que é lá da China. Não depende. Pastor, mas e agora? O que pode acontecer? Eu estou com medo. Irmão, nós temos que ter prudência, mas a prosperidade do crente não depende de plano de governo. Provérbios capítulo 10, versículo 22, Salomão escreve dizendo: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que te faz prosperar. Se Deus mandar você sair, pode ir tranquilo, mas se Ele não mandar ir, não vá. Fica tranquilo que aqui Ele te prospera também. Terceiro, tem gente que acha que a prosperidade depende do trabalho dele, do que ele ganha. E aí você começa a perceber que tem crente que ele não para adorar a Deus, ele trabalha de domingo a domingo, de feriado a feriado, ele não tem sábado, domingo, ele não tem tempo de vir à igreja, ele não para ouvir uma palavra, porque ele precisa trabalhar, eu preciso acumular dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Para. A tua prosperidade não é pelo que você faz, é a bênção do Senhor que te enriquece. Salmo 127, versículo 1 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não puser a mão sobre o que você faz, não vai prosperar. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade. Tem gente que acha que ele está prosperando porque ele é inteligente, porque ele trabalha demais, porque ele trabalha até tarde. Irmão, preste atenção, tudo tem o seu tempo. E às vezes, pessoas estão trabalhando demais, acaba perdendo a família, perde a saúde, perde a paz, perde a alegria, perde o tempo, e vai chegar no fim da vida e dizer: eu não fiz nada, eu não ganhei nada com isso. Tem muitos bens, mas não tem tranquilidade. E deixa eu dizer uma coisa, tem gente perdendo a família por causa de emprego. Tem gente perdendo a família por causa de trabalho. Deixa eu dizer uma frase que eu ouvi muito tempo, pastor Daniel, a respeito de família. Maridos que às vezes não param em casa. E eu ouvi uma frase que eu tremi. E um dia viajando com o pastor Moisés para São Paulo, eu disse, ele falou: repete aí de novo. Aí eu repeti, eu falei: Paulo, vou ter que gravar esse negócio. Eu falei: pastor, não é meu não. Eu queria que fosse minha essa frase, mas não é minha não. Tem uma frase que diz que aquele que muito se ausenta, um dia deixa de fazer falta.
Tem gente que de muito se ausentar, uma hora ele deixa de fazer falta. Querido, quem te prospera é Deus, quem guarda a tua casa é Deus, a tua prosperidade não depende disso. O salmista ele é tão sábio que ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele assim dá aos seus amados o sono. Pastor, se a minha prosperidade não depende do lugar que eu moro, se a minha prosperidade não depende de plano de governo, nem do tanto que eu trabalho, então de que depende a minha prosperidade? Próximo. Depende de cumprirmos fielmente o acordo com Deus. Nós temos um acordo com Deus, nós temos um pacto com Deus. E aí que nós precisamos entender de onde vem, para que o dízimo, o porquê do dízimo na nossa vida. Depende do nosso acordo com Deus. Então vamos lá entender uma coisa. O que é dízimo? Olha aí, ó. Vamos lá, põe aí, Felipe. Dízimo vem de um vocábulo hebraico chamado maaser. Maaser significa literalmente, pode ir para frente, aproximação. Pastor, de onde vem isso aí? Abra a Bíblia, vai lá para o livro do Gênesis, capítulo 14, versículos 18 ao 20. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 14. Gênesis, capítulo 14. Você precisa entender isso aqui. Hoje eu estava assistindo um vídeo, e dentre umas perguntas que eles estavam lá falando, alguém dizendo: eu não dou dízimo porque eu sou da nova aliança. Dízimo é coisa da lei. Dízimo é coisa do passado. Então vamos lá. Gênesis capítulo 14, do versículo 18 em diante. Antes de eu ler, deixa eu contar a história para você. Gênesis capítulo 14, a Bíblia diz que 4 reis fez guerra contra 5. Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidar, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Sodoma, Sinabe, rei de Adimar, Semeber, rei de Zeboim, e Belá, e ao rei de Belar, que é Zoar. Esses 5 reis pagavam tributos para estes 4 reis, e pagaram tributos durante 12 anos, mas no 13º ano ele se rebelou, falou: não dou mais, não vou pagar. Aí vieram eles, os 4 reis, pegaram os 5, que eram mais fracos, levaram cativos, e levaram lá todo o pessoal de Sodoma e Gomorra. Quem é que morava em Sodoma e Gomorra? O sobrinho de Abraão, Ló e toda a sua família. A Bíblia diz que quando Abraão ficou sabendo que Ló e a sua família tinham sido levados cativos, ele se levanta, chama 318 homens que eram nascidos na sua casa, 318 valentes, que ele havia criado, guerreiros dele, tinha uma lealdade paternal para com Abraão, e vai guerrear. Só que ele não vai sozinho, ele leva consigo 3 confederados seus, Aner, Escol e Manre, 3 reis que eram aliados de Abraão. Eles vão e fazem guerra contra eles, vence a guerra, traz o despojo, traz a sua família, traz toda a sua parentela. Quando eles voltam da guerra, preste atenção nisso aqui, aí entra o versículo, aparece na história um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém. Esta Salém é a cidade que lá na frente nós vamos conhecer como Jerusalém. A Bíblia diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Pastor, mas já havia sacerdote naquela época? Já havia.
Melquisedeque era rei de Salém, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele vem ao encontro de Abraão, e quando ele encontra com Abraão, ele diz, e abençoou-o, e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Espera aí, por que ele bendisse primeiro a Abraão, para depois ele bendizer a Deus? Você pode perceber que o versículo seguinte que ele vai dizer, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Por que ele bendisse primeiro Abraão? Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Porque Melquisedeque conhecia quem era Abraão. Aonde Abraão chegava, Abraão sacrificava a Deus. Abraão construía um altar. Sabe por que altar tem o nome de altar? Porque era algo alto, elevado. Não tem como você esconder um altar. Não tem como nós orarmos e ninguém saber que nós somos crentes. Não tem como nós nos convertermos a Deus e virarmos crentes 007. Aonde nós chegarmos, eles vão saber que nós somos crentes. Aí ele disse assim, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Quando você vai em algum lugar, antes de alguém conhecer o teu nome, ele vai saber que você é servo de Deus. Você tem um nome, você carrega o nome de uma divindade sobre você. Você é servo de Deus, você é filho do Altíssimo, e estamos em uma igreja que é chamada Assembleia de Deus. Ele bendisse Abraão, porque sabia que Abraão adorava ao Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo, que te entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aí o versículo termina como? E deu-lhe o dízimo de tudo. Agora, por que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque? Até na escola dominical, teve um irmão que falou, pastor, eu entendi errado. E eu já ouvi até pastor dizer que foi Melquisedeque que deu o dízimo para Abraão. Querido, não foi, está aqui o versículo. Ó. E deu-lhe, quem deu aqui foi Abraão, quem deu o dízimo para Melquisedeque. Abraão reconheceu Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo e entregou para Melquisedeque o dízimo. Agora, vamos entender uma coisa aqui. Quando eles vão e guerreiam, o rei de Sodoma encontra-se com Abraão e diz, Abraão, olha, fica com toda a fazenda, fica com toda a riqueza, só me dá as almas. Abraão falou, não, meu filho, você não entendeu uma coisa. Antes de eu sair para a guerra, eu fiz aliança com o meu Deus, e eu levantei as minhas mãos aos céus, a Deus, e disse, eu não tomarei nem uma correia, e nem o fio de uma sandália, a não ser o que os guerreiros quiserem levar. Eu vou trazer as almas, eu estou interessado nas pessoas, eu não vou querer nada de riqueza, eu não estou indo para a guerra para me enriquecer, eu estou indo para a guerra para resgatar a minha família que foi levado preso. E eu vou dizer outra coisa, eu não quero nada para que ninguém diga, eu enriqueci Abraão. Sabe por quê? Abraão tinha uma aliança, era com Deus. Abraão sabia que a prosperidade dele não estava nas guerras que ele fazia, estava na proteção de Deus na vida dele. Compromisso de Abraão não era com o homem. E aí ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Falou, olha, se alguém quiser pegar aqui, é o que Aner, Escol e Manre quiserem levar como despojo deles. Eu não vou levar nada, trago a Ló comigo e vou deixar Ló comigo, e a fazenda de Ló é de Ló, eu não quero nada. Agora vamos entender aqui, se dízimo é Maaser, e Maaser está falando de aproximação, então por que eu dizimo a Deus? Pastor, o senhor está querendo dizer que quando eu dizimo, eu estou me aproximando de Deus? É exatamente isso. Querido, entenda que o Maaser foi instituído lá no passado. Então você precisa entender por que ele foi instituído. O Maaser, se nós pudéssemos usar o nome hoje, nós diríamos, é um tributo que ele pagava. Que tributo era esse? Entenda uma coisa, cada cidade era um reino.
Por isso que aqui no capítulo 14 você vê que o rei de Sinar, rei de Elazar, rei de Elão, rei de Sodoma, rei de Gomorra, rei de Adimá, cada cidade era um reino. E essas cidades faziam aliança com outras cidades, dizendo: se vir um inimigo, você me socorre. E se esse inimigo for perseguir vocês, eu vou lá com o meu exército também. Só que tinha cidades que era tão pequena que ela se aliava com cidades grandes. E eles faziam uma aliança dizendo: olha, eu vou te pagar tributo, mas o do meu tributo você vai ter que também me dar proteção. E era exatamente isso. Quando eles iam para uma guerra, eles alugavam, eles pagavam tributo a alguém maior. E quando ele voltava da guerra, para esse que tinha protegido ele, para esse que tinha trazido a proteção, na guerra tinha dado vitória, ele dava o dízimo, reconhecendo: eu estou aqui porque eu estou protegido por você. Isso era uma ásia. Isso era a aproximação. Agora, dá uma pausa no dízimo, dá uma pausa numa áser, vamos trazer para os dias atuais. Vamos lá, pensa uma coisa aqui. Nós moramos aonde? No Brasil. Nós pagamos tributo? Quem paga imposto aqui? Levante a mão. Irmão, todo mundo paga imposto. De tudo que nós compramos, de tudo que nós fazemos, nós pagamos imposto. A água que nós pagamos para Saniago já tem imposto. A energia que nós compramos da Enel tem imposto. A cesta básica do mercado já tem imposto. E para piorar tudo, no final de tudo, é nos imposto um outro imposto, chamado imposto de renda. Que esse imposto de renda, ele é isento para quem é de baixa renda. Até um certo nível, você é isento desse imposto. Mas esse imposto, ele é de 27,5%. É isso, ô irmão Abias? 27,5%. Se o cara ganhar 100 mil reais, 27.500 é imposto que ele tem que pagar para o governo. Você sabia disso, irmão? É. Agora, para que serve esse imposto? Você entendeu? O imposto, deixa eu te dizer uma coisa, o governo, ele tem a responsabilidade de prover para você, é uma obrigação do governo. Primeira coisa, prover proteção, é coisa do governo. Por que proteção? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e todo tipo de segurança é o governo quem paga. Segundo, ele tem que prover para o cidadão a infraestrutura e os meios de transporte, ou seja, todo tipo de rodovia, ferrovia, que precisa, é o governo quem tem que prover, porque nós pagamos imposto para ele prover isto aí. São os nossos impostos que nos faz ir e voltar. O governo também tem que prover para o cidadão a educação. Escolas de primeiro e segundo grau, que a gente conhecia como primeiro e segundo grau, hoje é a escola de ensino fundamental e ensino médio. São escolas chamadas públicas, não é? É o governo quem tem que prover. E por último, o governo ele tem que prover também a saúde. É por isso que a gente tem o SUS. Por isso que tem aí o INSS e tem os postos de saúde, os hospitais municipais, estaduais e federais. Você deu para entender? Se você mora no Brasil, você tem direito a esses benefícios, porque você paga imposto para um governo que está sobre você, e esse governo provê a infraestrutura, a segurança, a educação e a saúde. Como isso, por causa disso, nós estamos seguros aqui. Está lá tendo guerra lá no Oriente, lá na Ásia tem guerra, lá na Europa tem guerra. A gente está tranquilo aqui, porque sabe que tem umas forças armadas, estão nos protegendo, ninguém vai invadir o Brasil, e se invadir, temos aí o exército para nos defender. Não é? É assim que nós sabemos. Está todo mundo tranquilo aqui.
Pastor, e por que eu dou o dízimo? Entenda uma coisa, o dízimo é espiritual. Pode ir para frente aí. O dízimo, ele é anterior à lei. O dízimo não é coisa da lei. Quem deu o dízimo primeiro aqui foi Abraão. Abraão, depois que veio a lei, foi aproximadamente 300 anos depois que veio a lei. 300 anos depois foi que Deus regulamentou toda essa questão de dízimo. Só que o dízimo já era dado. Abraão deu o dízimo, Isaac deu o dízimo, Jacó deu o dízimo. Tudo isso é anterior à lei. Então o dízimo não está restrito à lei. Pode ir um pouquinho mais para frente. Gênesis 14, 18, já lemos, pode ir. O dízimo também foi ratificado por Jesus. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele repreende os escribas dizendo: olha, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas espoliais a casa do pobre, da viúva, do órfão. Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, deveis exercer a misericórdia e não omitir o dízimo. Você percebe que desde o nascimento de Jesus, ele cumpriu toda a lei. E ele mesmo disse: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Se o próprio Senhor Jesus aprovou, tem gente dizendo: peraí, mas eu sou da nova aliança. Jesus também é da nova aliança. Nós também somos da nova aliança. Então vamos para frente. Vamos entender aqui. Pode ir para frente aí, por gentileza. Para frente. Dízimos são ofertados hoje como primícias. Irmão, entenda o que é primícia aqui. As primícias eram algo que os judeus davam, e Deus foi quem requereu deles, dizendo: quando vocês plantarem uma roça, quando vocês forem trabalhar, no dia da colheita, no primeiro dia, o primeiro molho que vocês colherem, vocês trarão ao sacerdote como primícia ao Senhor. Por que como primícia? Preste atenção, para que você esteja reconhecendo e dizendo: tudo que eu tenho, tudo que prosperou, foi por causa da mão de Deus sobre a minha vida. Ele mandou o sol na medida certa, a chuva na medida certa e o vento na medida certa. Ele fez prosperar, ele trazia ao tabernáculo, depois ele começava a colher a sua colheita. Isso era primícias. Passa para frente. Aí entra aquele versículo que eu li, já o versículo 10. Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas as plantações. E os teus celeiros ficarão plenamente cheios. A festa das primícias era realizada para comemorar com alegria a abundante colheita das plantações do povo de Deus. Primícia fala das primeiras coisas. Sabe o que as pessoas não entendem hoje? Eles dão o dízimo daquilo que sobra. Eles dão o dízimo daquilo que, depois de tudo que ele foi fazer, ele sobrou. Aí entra o texto de Malaquias que nós acabamos de ler. Olha, o filho honrará o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, cadê minha honra? Irmão, todo pai, ele tem aquele sentimento para com o filho, dele dar o melhor para o seu filho. Mas o filho deve a honra ao pai. O primeiro lugar, a honra de todas as coisas, é do pai. Ele não pode mudar esta regra, porque lá em Hebreus capítulo 7, versículo 7, o escritor aos Hebreus escreve: sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Preste atenção em mim aqui, queridos. O menor é abençoado pelo maior e não o contrário. A gente está querendo mudar uma regra que a Bíblia não mudou. Quem abençoa o filho é o pai. O filho deve obediência ao pai, não o pai deve obediência ao filho. É regra bíblica. Querido, como é que nós vamos honrar a Deus? Dando as primeiras coisas.
Aí Deus diz assim, olha, vocês têm me desprezado. Eles perguntam, Senhor, como é que nós desprezamos a Ti? Quando vocês trazem pão imundo, preste atenção, o que é pão imundo? Pão velho, pão bolorento. A oferta a Deus era levado em pães, em alimentos. Só que aí chegava no dia de levar alguma coisa para o templo, para o tabernáculo, aí o pai de família chegava lá, olhava na despensa, já tinha um pão lá, endurecido, um pão velho, aí ele dizia, eu tenho que levar algo para a igreja, eu vou levar esse pão velho aqui. Aí ele ia no rebanho, eu tenho que levar uma oferta para Deus. Aí ele olhava no rebanho, a galinha estava com gogo. Você sabe o que é isso, irmão? É quando ela começa a fazer está com gogo. A galinha está doente. Aí ele fala, a galinha está doente, eu vou levar para a igreja para fazer galinhada. Vai matar o povo, irmão. Você acredita que tinha gente que fazia isso? Ele chegava em casa e a mesa quebrou o pé, aí está só três pés. Vou doar para a igreja, vou fazer caridade. Irmão, pelo amor de Deus, o que não serve para você, não serve para o teu Deus. A gente tem uma mania de que o que estragou eu vou dar para os outros. Ih, furou meu sapato, acho que serve para o irmão. Espera aí, irmão, como é que serve para o irmão? Isso aqui é o que a Bíblia está dizendo. Quando vocês trazem o animal coxo, o animal doente, o animal manco, e ainda dizeis, não faz mal, não tem problema. O dízimo é como primícia. O crente, antes de tirar as outras coisas, ele separa o seu dízimo e ele está entregando em honra a Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O irmão lá na sala domingo falou, pastor, o meu cunhado, ele aceitou Jesus e ele começou a dizimar. Aí ele falou assim, eu vou dar o dízimo porque Deus vai me prosperar. Aí eu falei, irmão, é o entendimento dele. Mas não é assim. Eu falei, mas como que não, pastor? Eu tenho experiência, pastor. Quando eu comecei a dar o dízimo, eu prosperei. Então deixa eu entender, deixa eu te explicar. Por que você prosperou? O dízimo é algo espiritual. O mundo espiritual é mais visível do que muitas coisas que você está vendo aqui. O mundo espiritual é uma realidade. Quando você está dizimando, você está dizendo no mundo espiritual, ninguém toca na minha renda, ninguém toca na minha casa, porque agora tudo está consagrado a Deus. Irmão, o inimigo não toca, porque ele sabe que é propriedade do Altíssimo. Só que quando você não dizimava, o inimigo fazia o que queria. O irmão não dizimava, não tinha compromisso com Deus. Mas vivia na farmácia, vivia no hospital, o carro dava problema, era despesa em cima de despesa, e aí entra como Ageu escreveu, o que recebe salário, recebe como num saco furado, na metade do mês já está devendo o mês seguinte. Sabe o que é isso? Porque não tem a proteção de Deus. E a Bíblia, nós lemos em Provérbios, que a bênção do Senhor é que enriquece. Aí você começa a entender, quando você começa a dar o dízimo, quando você entrega o teu dízimo, Deus abençoa todo o restante que você tem. O inimigo não toma, a farmácia não toma, o médico não toma, a doença não toma. Sabe por quê? Porque Deus começa a prosperar a tua vida. Isso é o mundo espiritual. Agora, vamos entender aqui, pastor, no mundo espiritual existe isso? Existe. 1 de João, capítulo 5, versículo 18, o João escreve dizendo, porque aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não vive na prática do pecado, a si mesmo se conserva puro, e o maligno não lhe toca. O maligno não toca na tua casa, o maligno não toca na tua família, o maligno não toca nos bens que você tem, porque você consagrou não só a tua vida, mas as tuas finanças a Deus. Quer ver? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que você pode orar e não vai resolver. Eu conheço pessoas que são crentes sinceros, tementes a Deus, honestos e não prospera.
Aí você fala, pastor, por que não prospera? Porque na parte financeira, ela é regulamentada pelos teus dízimos e pelas tuas ofertas. Pastor, mas eu tenho orado. Pastor, eu não falto ao culto. Eu estou lendo a Bíblia. Está lendo a Bíblia, mas não está entendendo a Bíblia. Está lendo a Bíblia, mas não está praticando a Bíblia. Malaquias capítulo 3:10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, se eu não abrir os céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos venha uma maior abastança. Preste atenção, que você vai fazer prova de Deus se você dizimar e Deus não abençoar a tua casa, se você ofertar na igreja e Deus não prosperar os teus caminhos. Se acontecer isto, Deus deixa de ser Deus, e Deus nunca deixará de ser Deus. Deus não falha nas suas promessas, Deus não volta a sua palavra atrás. Então não precisa você fazer prova de Deus. Pode trazer o dízimo, pode trazer a tua oferta, que você vai receber a tua bênção. Precisa ninguém fazer prova com Deus. Eu descobri muito tardiamente esse negócio. Um dia eu conversando com um pastor, falei, pastor, eu vou fazer prova com Deus. Ele falou, onde você encontrou na Bíblia que você pode pôr Deus à prova? Não, você põe à prova o teu filho, você põe à prova um empregado, um funcionário. Agora, como é que eu vou pôr à prova Deus? Quero ver Deus, se o Senhor vai me dar. Quem sou eu para falar isso para Deus, irmão? Como é que eu vou pôr prova em Deus? Se tudo o que Ele falou na sua palavra se cumpriu, por que você acha que Deus iria descumprir a sua palavra em coisas tão pequenas na minha e na tua vida? Se no começo da Bíblia, Deus prometeu trazer a semente da mulher para o resgate do homem. Se no meio da Bíblia, Deus usou os seus profetas para dizer que uma virgem iria conceber. Se no meio da Bíblia, Deus usou o profeta para dizer que Jesus iria nascer em Belém da Judéia. Se Ele disse que Ele iria sofrer, se Ele disse que Ele iria morrer, mas que Ele iria ressuscitar, aí no começo do Novo Testamento, cumpre-se a palavra de Deus. Se a Bíblia cumpriu tudo isso, se a Bíblia é verdadeira nisso, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é verdadeira. Deus, Ele é fiel, Ele cumpre a sua promessa. Pastor, mas se eu estou na bênção de Abraão, se essa promessa é para Abraão, essa promessa é para nós também? Gênesis capítulo 12. Abre aí, põe aqui para mim, Felipe, por gentileza. Abre a sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 12. Olha só. Vamos entender aí. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Para frente. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Para frente. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Preste atenção, olha aqui para mim. Essa palavra é para a igreja ou para Israel? Olha só, preste atenção. Essa palavra foi dita para Abraão. Isso estava falando da descendência de Abraão. E te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando passa alguém na rua, fala mal de nós, critica o crente, ou amaldiçoa o crente, essa maldição que ele proferiu, cai sobre a cabeça dele. Porque está aqui, se abençoar a ele, será abençoado. Mas se amaldiçoar, será amaldiçoado. Mas essa promessa é para Israel. Como que essa promessa, queridos? É para Israel e nós estamos lendo essa palavra e querendo trazer essa palavra para nós. Abra a Bíblia, Gálatas capítulo 3. Está lá no Novo Testamento agora. Gálatas capítulo 3. Olha só. A partir do versículo 5. Versículo 6, perdão. Versículo 6 diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei que os que são da fé são filhos. Irmão, nós somos filhos de Abraão ou não somos? Somos filhos de Abraão. Por que nós somos filhos de Abraão? Porque assim como Abraão creu, nós cremos também.
Então todos os que creem são filhos de Abraão, pela fé. Ora, versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quem são os gentios? Nós, a igreja. Se Deus falou para Abraão que pela fé ia justificar os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Está entendendo? Todos os que têm fé são filhos de Abraão. Agora acompanhe a leitura. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Queridos, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós não somos salvos pelas obras da lei, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Porque escrito está, acompanha a leitura: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Preste atenção, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então preste atenção, Gênesis capítulo 12, quando diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, só tem efeito naquele que aceita Jesus, porque foi Jesus Cristo, através de Jesus, que essa bênção chegou até nós. Amém? Você é bendito como o crente Abraão? Você leva essa palavra para sua casa hoje? Como é que Abraão demonstrou que cria em Deus? Irmão, falar que eu tenho fé é muita coisa, mas eu quero a prova da fé. Qual foi a prova da fé de Abraão? Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra. O que Abraão fez? Saiu. Deus falou para Abraão: Abraão, não vai para o Egito. Abraão não foi. E quando ele quis demonstrar para todos aqueles que estavam ao redor que sobre ele estava Deus na sua vida, que sobre ele estava a bênção de Deus, a proteção de Deus, a segurança de Deus, a saúde de Deus na vida dele, ele deu o dízimo. Como é que eu provo para a ONU que eu sou brasileiro? Quando eu pago imposto no Brasil. Se eu mudar do Brasil, para a Argentina eu não quero ir não, mas vamos lá para a França. Se eu for para a França e eu quiser viver dentro da França e adquirir a cidadania francesa, eu preciso pagar imposto na França, mas nós somos cidadãos dos céus. Então o teu dízimo no mundo espiritual está dizendo: quem manda na minha vida é Deus, quem manda na minha finança é Deus, quem prospera a minha casa é Deus, quem guarda a minha casa é Deus, e se alguma coisa está acontecendo, é permissão de Deus na minha vida. Isso é dízimo. Aí alguém está dizendo: pastor, dízimo é coisa da lei. Não, querido, dízimo é anterior à lei, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Honra ao Senhor com as primícias, com todas as tuas rendas, com toda a tua finança, com toda a tua fazenda e com os primeiros frutos da tua renda. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Honra ao Senhor com todos os teus recursos. Como é que as pessoas demonstravam a honra a Deus? Quando eles tinham que levar o seu dízimo à casa de Deus. E como é que eles levavam? Não existia o dinheiro como existe hoje.
A moeda de troca foi inventada depois. Mas ele levava o boi, o cordeiro. Levou os primeiros frutos. Agora, abra a Bíblia no Gênesis, de novo. Capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Você está entendendo? Gênesis, capítulo 4. Dízimo é dado como primícias. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Outro dia eu vou falar de oferta. Eu quero falar só do dízimo hoje. E você precisa entender uma coisa. Antes de você ir para o Gênesis 4, vai para o Gênesis 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Só para você entender uma coisa aqui, ó. Gênesis 2, versículo 15, 16, 17. E tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que dela comerdes... O que Deus estava dizendo? Meu filho, eu vou te ensinar o princípio do dízimo hoje. Adão, você pode comer de tudo que tiver aí, mas essa árvore aqui é minha. Essa árvore você não pode comer. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que acontece com o homem? Vai pegar o que é de Deus, em vez de pegar o que era dele. Ele podia comer de tudo, querido. Era só uma árvore. Tinha várias, todas as outras espécies de árvore no jardim, todas. Mas ele quis pegar o que era de Deus. O dia que ele pegou o que era de Deus, a maldição veio sobre a vida dele. Às vezes você está tratando o dízimo com uma atitude tão mesquinha e não entende que Deus quer te prosperar e te abençoar. Você está olhando para as coisas pelo prisma material, pela ótica humana. Você precisa olhar pelos olhos espirituais. A Bíblia diz que o homem espiritual compreende as coisas do Espírito de Deus e compara as coisas espirituais com as espirituais. O crente pega as coisas espirituais e compara com as espirituais, não as espirituais com as humanas. Isso aqui é espiritual. O que era de Deus, o que era do homem, mas ele deixou o que era do homem e quis tomar o que era de Deus. Caiu maldição nele. Vem o capítulo 4, Caim e Abel, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3, aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quem requereu aqui? Quem requereu aqui? Ninguém. Oferta não é requerida, oferta não tem preço, oferta não tem quantidade. Oferta é oferta, ele quis trazer o que ele quis. Aí o versículo 5, versículo 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. O que é primogênito? O primeiro. Primícias. Abel trouxe primícia para Deus. Abel trouxe o que era de melhor para Deus. Às vezes a gente ganha alguma coisa e acha, eu vou gastar, o que sobrar eu dou para Deus. Deus não precisa de resto de ninguém, porque o dia que Deus olhou para a humanidade, Ele não pegou do menor dos anjos, Ele não pegou dos anjos caídos para salvar uma humanidade, Ele pegou o seu próprio filho e ofertou para salvar a minha e a tua vida. Ele deu o que tinha de melhor no céu. Ele não deu o pior. Quando Jesus transformou água em vinho, ele deu o melhor vinho que ele tinha. O melhor vinho foi o que eles beberam. E capítulo 1, versículo 11
Do livro de Isaías ele diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quando Deus oferece algo para os crentes, Ele está oferecendo o melhor para você, querido. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se você obedecer, Deus vai te dar o melhor na tua vida. Deus vai te dar o melhor na tua casa. Deus vai te dar paz. Deus vai te dar santidade. Deus vai te dar o Espírito Santo. É o melhor de Deus para a tua vida. Isso é primícia. É os primeiros frutos. Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Sabe qual a diferença entre dízimo e oferta? O dízimo Deus requereu: 10% você vai dar para mim de todos os teus recursos. Deixa eu levar 4 minutos aqui. Eu estava no seminário. Fiquei 4 anos no seminário. E no primeiro ano eu tinha uma bolsa de estudos. E depois 3 anos eu tive que pagar. E um dia o pastor Efraim, sem eu pedir para ele disse: irmão, manda eu estar no seminário e nós vamos mandar um salário para ele. Num dia 31 de dezembro de 2000. Eu falei no meu coração: eu não vou pegar dinheiro da igreja, não. Eu tenho bolsa de estudo. Quando eu cheguei no seminário, minha bolsa de estudo tinha sido cortada. O pastor, um coreano, olhou para mim e falou assim: olha, a partir de agora você pagar mensalidade. Se não pagar, fora. Eu falei: vixe, pastor, mas eu não tenho não. Ele falou: se vira. Aí eu pensei: Deus que mandou, né, o pastor. Mesmo assim eu fiquei com vergonha, ainda fiquei 2 meses atrasado, até que eu liguei para o pastor Efraim. E o pastor falou: não, meu filho, já está liberado. Pode ligar lá na secretaria, dar o número da sua conta que eles vão depositar para você. E durante 3 anos essa igreja me sustentou no seminário. Ela mandava um salário para mim. Só que eu pagava de mensalidade 80% do salário. E ficava só com 20%. Um dia nós estávamos no culto, o pastor Lee estava pregando, ele olhou para nós e falou assim: quantos de vocês aqui dão dízimo? Aí eu falei: uai, pastor, como é que nós vai dar dízimo? Nós vivemos de oferta. Aqui quem sustenta nós é a igreja, pastor. Olha aqui, pastor, tem 3 anos que nós estamos com o mesmo sapato. Eu tinha 1 terno, 3 camisas e 5 gravatas. Uma variedade tremenda de roupa. E durante 3 anos foi assim. E naquele dia nós falamos: pastor, nós não tem como pagar. Ele falou assim: Deus tem abençoado vocês. E do que vocês ganham, se vocês não estão dando dízimo, vocês estão roubando a Deus. Eu falei: pastor, mas está errado. Ele falou: vocês têm que dar o dízimo. Entenda que isso é um princípio. Aí eu fiz a conta, né? 80% do meu salário era mensalidade. Agora ainda eu tinha que dar o dízimo. Quanto que ia ficar para mim? 10%. Falei: agora pronto, irmão, não sobrou nada. E durante aproximadamente uns 2 anos, eu vivi no seminário com 10% do salário mínimo. Aí alguém vai pensar: pastor, mas você dá o dízimo de tudo? Irmão, eu dou o dízimo de tudo. Eu aprendi isso na minha vida. Das ofertas que eu ganho, se eu ganhar uma oferta, eu tiro o meu dízimo e entrego. Porque a Bíblia diz: traz as primícias de toda a tua renda. Quem está pedindo isso não é a igreja. Aí eu vi uma palavra dizendo: olha, essa questão de 10% foi mudado. Eu não encontro nenhuma parte da Bíblia dizendo que mudou. Ah, não é 10%, não, é 8%, é 5%, é 6%, é 25%. Eu não encontro na Bíblia. Então eu não posso falar algo que a Bíblia não fala. A Bíblia diz 10%, dízimo, maaser. É 10%. Pastor, então eu tenho que dar 10% da minha renda? Sim. Aí alguém esse dia perguntou: pastor, eu tenho que dar, entregar, pagar ou devolver? Qual que está certo? Dar, pagar ou devolver? Irmão, dar é porque você tem que dar. Pagar é porque você já está devendo. E devolver porque quem te deu foi Deus. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo que vem na tua mão é porque Deus deu. Então se você está devolvendo o dízimo, você está devolvendo. Se você está pagando é porque você já deixou atrasado. Então devolva o dízimo.
Seja abençoado na tua casa. Seja abençoado na tua família. Pastor, e a oferta? Querido, oferta não tem preço. É do que Deus tiver te abençoado. Mas o dízimo é a tua aproximação com Deus. É você estar dizendo: Deus, eu adoro Ele não só em espírito, mas eu adoro Ele também em carne. Pastor, eu dou o dízimo para a igreja? Não. Eu dou o dízimo para o pastor? Não. Eu dou o dízimo para o obreiro? Não. Você está entregando o dízimo a Deus. Quem vai te recompensar não é a igreja, não são os obreiros e não são o pastor. Quem vai nos abençoar é... Quantos querem ser abençoados aqui? Seja fiel no dízimo. Não faz prova não. Porque mesmo você sem dar dízimo, Deus ainda te conservou em saúde, Deus tem abençoado a tua casa, Deus tem livrado os teus e tem te dado a oportunidade aqui. Então comece hoje a tua lealdade para com Deus. Abençoe a tua vida, abençoe os teus filhos. Começa a trazer o dízimo para a casa do Senhor e a bênção vai chegar sobre a tua casa. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Com todo o fôlego que tenho, eu canto.